O que você faria se você chegasse na sua casa depois de um dia exaustivo de trabalho e encontrasse a sua esposa, a pessoa que você mais ama, te traindo e, o pior, com o seu próprio pai no banheiro? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, e se você gosta de relatos de traição, histórias de separação, você está no canal certo. E no vídeo de hoje a gente vai ouvir a história do Paulo, que é justamente em relação a essa pergunta. Ele pegou a esposa dele, o traindo e o pior com o próprio pai. E é legal a gente ver esse relato para a gente ver o que aconteceu depois dessa situação. Então aproveita, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo para que possa ajudar o meu canal a crescer aqui no YouTube e no final do relato deixe um comentário me dizendo a sua opinião. E sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais um relato. Meu nome é Paulo, eu tenho 32 anos e eu nunca imaginei que um dia estaria contando isso. Nunca pensei que a minha vida, que sempre foi simples, tranquila e até feliz, fosse virar de cabeça para baixo, de uma forma tão cruel. Eu não sou um homem de falar muito, mas hoje eu preciso abrir o coração e contar a minha história, porque ainda dói e talvez contando eu consiga tirar um pouco desse peso que eu carrego no peito. Eu nasci e cresci numa comunidade no Rio de Janeiro, uma periferia onde todo mundo se conhece, onde vizinho é praticamente família, e os becos estreitos acabam sendo testemunhas da vida de cada um. Meus pais, Antônio e Rosana, sempre batalharam muito. Meu pai é eletricista, trabalhador, conhecido por todos como cara de confiança. E minha mãe sempre foi dona de casa, dedicada, guerreira, que não deixava faltar comida na mesa, mesmo nos momentos mais difíceis. Tenho um irmão mais novo, mas não vou entrar em muitos detalhes sobre ele agora. A questão é, apesar de todas as dificuldades, a gente sempre viveu em harmonia. Era aquela vida dura, mas cheia de união. E desde moleque eu cresci ao lado de Luana. Ela era minha vizinha, morava na casa em frente. Nós brincávamos juntos de pipa, de pique-esconde, de bola, de gude. E entre tapas e risadas de criança, sem a gente perceber, o tempo foi passando. A adolescência chegou e aquele sentimento de amizade foi virando outra coisa. Eu comecei a olhar para ela diferente e percebi que ela também olhava para mim de um jeito que não olhava para os outros meninos. Foi aí que começamos a namorar, tímidos no começo, escondendo o beijo no portão, mas logo todo mundo sabia que a gente estava junto. Passamos por muitas coisas juntos, enfrentamos pobreza, falta de oportunidade, mas sempre de mãos dadas. Casei com a Luana quando eu tinha 18 anos e ela 16. Foi cedo, eu sei, mas aquilo era o que a gente queria, era um amor verdadeiro. No começo fomos morar na casa dela, que era bem pequena, mas era nosso cantinho. Eu virei servente de pedreiro ganhando pouco, mas o suficiente para a gente ir tocando a vida. A Luana sempre foi vaidosa, sempre gostou de beleza e com o tempo ela começou a trabalhar em casa mesmo, fazendo unha e depilação. Virou manicure e esteticista e foi ali que ela se encontrou. As clientes vinham, principalmente mulheres da comunidade, e ela ganhava o dinheiro dela também. Era uma forma de ajudar e de se sentir útil. O casamento foi ficando sólido com o passar dos anos. Já são 14 anos juntos. Éramos conhecidos na vizinhança como o casal que se amava desde a infância. E de verdade, eu sempre achei que a gente era um exemplo de amor, de fidelidade, de parceria. Muita gente perguntava por que a gente ainda não tinha filhos, mas isso era uma decisão nossa. Não porque não quiséssemos, mas porque sempre pensamos em ter uma vida um pouco mais estável antes de trazer uma criança para o mundo. Então ficou assim, eu e ela e a nossa casinha. Minha família sempre teve uma boa relação com a Luana, afinal, era de casa, todo mundo já conhecia desde menina, minha mãe adorava ela, meu pai sempre a tratou bem, como se fosse uma filha, ou pelo menos era o que eu acreditava. Nunca jamais passou pela minha cabeça que algo pudesse sair do trilho. Eu confiava tanto nela que mesmo quando os caras da rua olhavam para a Luana, e olhavam mesmo porque ela era uma mulher muito bonita, eu não me deixava levar pelos ciúmes. Claro, às vezes doía um pouco ver aqueles olhares porque a Luana chamava muita atenção por onde ela passava.
Morena alta, corpo de violão, coxas grossas, bumbum grande, sorriso marcante. Era o tipo de mulher que qualquer homem desejaria. E eu sentia ciúme, sim, mas confiava. Confiava porque ela sempre me deu segurança. Mas eu não percebia, ou talvez não queria perceber, que tinha algo errado, que dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, a confiança estava sendo destruída. Tudo começou com pequenas coisas. Meu pai às vezes olhava para a Luana de um jeito estranho, mas eu não ligava, achava que era impressão minha, que era coisa da minha cabeça. Ele fazia piadinhas que na hora eu interpretava como uma bobagem, de gente mais velha querendo se mostrar engraçado, mas talvez fossem sinais que eu ignorei. A vida seguia, a rotina era sempre a mesma. Eu saía cedo para trabalhar na obra, voltava cansado, cheio de poeira e calo na mão. Ela passava o dia em casa atendendo as clientes, fazendo unha, depilação, batendo papo com as vizinhas. Às vezes, quando eu chegava mais cedo, via ela sentada na calçada, conversando com a minha mãe, rindo alto, como se fosse filha dela. Aquilo me dava orgulho. Eu pensava, meu Deus, que sorte eu tive, casei com a minha melhor amiga e que ainda por cima é amada pela minha família. Eu realmente acreditava que minha vida era perfeita nas condições que eu tinha. Até que uma situação mudou de rumo. Meu pai sempre foi de brincadeira, mas um dia ele passou dos limites. Ele já tinha feito unha com a Luana outras vezes, sem maldade nenhuma. Afinal, homem também cuida. E ela ia cortar a unha do pé dele, coisa básica. Mas numa dessas vezes, ele soltou uma piadinha rindo. Ô Luana, e se além da unha eu fizesse uma depilação, hein? Já pensou? Ele falou rindo como se fosse uma brincadeira. Eu não estava lá, mas a Luana me contou depois, dando risada como se fosse uma bobeira. Só que a resposta dela me deixou um pouco encucado. Ela disse, segundo ela, né? Pode deixar que eu faço sim. Um pode deixar meio malicioso, meio fora do tom. Na hora eu até perguntei, ô Luana, você achou engraçado mesmo isso? E ela desconversou, riu, disse que era só brincadeira, que não tinha nada demais. Eu engoli seco aquela história, deixei pra lá, afinal era meu pai. Nunca eu ia desconfiar de algo entre ele e a minha mulher. Só que a verdade é que aquela foi a primeira rachadura invisível na parede da minha confiança. Depois daquela brincadeira do meu pai, a vida continuou normal, pelo menos aparentemente. Eu confesso que fiquei com aquilo martelando na minha cabeça por alguns dias, mas a rotina me engoliu, trabalho puxado, contas para pagar, e eu sempre cansado demais para ficar alimentando desconfiança, e no fundo eu pensava, é meu pai, ele não seria capaz de atravessar essa linha. E a Luana, minha companheira de uma vida inteira, também não faria isso comigo. Eu repetia isso para mim mesmo, quase como uma oração, até acreditar. Mas o tempo foi passando e eu comecei a notar uns olhares diferentes. Não era sempre, não era encarando, mas tinha vezes que eu chegava em casa e via meu pai ali na varanda, conversando com a Luana, e parecia que a conversa parava assim que eu parecia. Ele dava uma risadinha, ela fingia que nada demais tinha acontecido, eu tentava não ligar, porque sempre fui de confiar demais. Só que a sensação estava ali, latejando dentro de mim. Minha mãe Rosana, daquelas mulheres que percebem tudo, mãe tem um sexto sentido, sabe? Teve uma vez que ela me perguntou, Paulo, teu pai tá meio diferente, não tá? Eu tenho notado umas brincadeiras dele meio sem graça, você não acha que tá passando do ponto não com a Luana? Na hora eu fiquei irritado, não queria nem pensar nessa possibilidade, eu respondi meio seco. Mãe, para com isso. O pai pode ser brincalhão, mas nunca faria nada contra a nossa família, você está viajando. Ela só suspirou, balançou a cabeça como quem sabia mais do que dizia, mas não insistiu. A Luana, por sua vez, não me dava motivos concretos para desconfiar. Ela me tratava bem, cuidava da casa, era carinhosa comigo, às vezes até parecia mais delicada do que antes. Isso me confundia, porque eu pensava, se tivesse algo errado, ela ia dar sinais. Não ia estar aqui do meu lado fazendo planos comigo, até que chegou o dia que mudou a minha vida. Eu estava trabalhando numa obra, não muito longe de casa, era um serviço que estava no fim. Naquele dia em particular faltou um material para continuar. O pedreiro-chefe me liberou mais cedo e eu aproveitei para passar em casa antes de comprar umas coisas na ferragem. Eu só queria pegar uma ferramenta que tinha esquecido, nada além disso.
Lembro como se fosse hoje. Era por volta das 3 da tarde, o sol batia forte e as velas estavam mais silenciosas do que de costume. Eu entrei em casa sem fazer barulho porque eu não esperava encontrar nada demais. Só queria pegar minha caixa de ferramentas, mas assim que eu pus o pé dentro, eu ouvi um barulho estranho vindo do banheiro. Primeiro eu achei que era a Luana simplesmente tomando banho, mas não. Eram gemidos baixos, abafados, meu coração disparou porque não fazia sentido algum. A Luana estava em casa sozinha, pelo menos era o que eu achava. Eu caminhei devagar até o corredor com a respiração presa, o som ficava mais claro e mais alto a cada passo. Eram gemidos, respirações ofegantes e risadas. Abri a porta de supetão e o que eu vi me destruiu por dentro. Minha mulher, a mulher com quem eu tinha dividido quase a vida inteira, estava numa banheira com o meu pai, os dois nus, transando como se fossem dois adolescentes sem noção. A cena foi como uma facada no meu peito. Não consegui acreditar. Por um segundo achei que estava sonhando e que era um pesadelo. Filho da... Eu gritei com todas as minhas forças. Os dois congelaram. O rosto da Luana ficou branco. Ela começou a chorar na hora, se cobrindo com a toalha. Meu pai, Antônio, tentou se recompor, mas não tinha como disfarçar. Eu tinha visto tudo. Pai, meu pai! Eu berrava como a voz embargada de ódio e dor. Você com a minha mulher dentro da minha casa? A raiva me tomou de um jeito que eu não conseguia segurar. Parti para cima dele, meu pai no chão, comecei a socar, a chutar sem pensar em nada. Ele tentava se defender, segurava meus braços, mas eu estava cego de revolta. Nunca imaginei que um dia levantaria a mão contra o meu próprio pai. Contra o meu próprio pai. Mas naquele momento, ele não era mais meu pai. Era um traidor, um inimigo. Os gritos foram tão altos que os vizinhos começaram a se aglomerar na porta. A minha mãe ouviu a confusão e correu. Quando entrou e viu a cena, parecia que o mundo dela também tinha acabado. Ela caiu de joelhos, chorando, gritando o nome dele. Antônio, o que você fez? Meu Deus! Luana chorava, se encolhendo no canto, dizendo entre soluços, me perdoa, Paulo, me perdoa, pelo amor de Deus, foi um erro. Mas eu não conseguia ouvir nada. Eu só queria acabar com aquele homem que tinha destruído a minha vida. Minha mãe, desesperada, começou a bater na Luana, puxando os cabelos dela, chamando de desgraçada, de destruidora de família. Foi um caos. Eu brigando com meu pai, minha mãe brigando com a minha esposa, vizinhos entrando para separar, gritos para todos os lados. A notícia se espalhou. Como morávamos em uma comunidade, casa colada com casa, todo mundo ouviu, todo mundo viu. E o escândalo estava feito, minha vida íntima exposta, meu casamento e minha família destruídos dos olhos de todo mundo. A confusão só acabou quando a polícia chegou. Sim, a polícia foi chamada, porque ninguém mais conseguia conter a briga. Eu estava ensanguentado de tanto socar meu pai, ele também todo machucado, Luana com a roupa rasgada, minha mãe aos prantos, uma cena de novela, mas era minha vida real despedaçada. Os policiais entraram, separaram a gente, à força, perguntaram se eu queria prestar queixa, se queria levar meu pai preso. Eu não sabia nem o que responder. Eu só tremia, suava, chorava. Nunca senti tanta humilhação na minha vida. A vizinhança inteira olhando, comentando, cochichando. Eu que sempre fui respeitado como um trabalhador honesto, agora era motivo de pena e de vergonha. O homem que pegou a esposa com o próprio pai. Quando a polícia foi embora, a casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, cortante. Meu pai não disse nada. Luana tentou se aproximar, mas eu mandei ela calar a boca. Minha mãe chorava num canto, repetindo, acabou, acabou, nossa família acabou. E naquele momento eu percebi, nunca mais seria igual. Depois que a polícia foi embora, o silêncio tomou conta da casa. Eu fiquei parado tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era como se a mente tivesse sido arrancada da realidade. Eu olhava para aquele chão sujo de sangue, toalhas jogadas, meus vizinhos cochichando lá fora e pensava, isso não pode estar acontecendo comigo, não pode. Mas estava. Eu tinha flagrado meu próprio pai com a minha mulher e não tinha volta. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei sentado na beira da cama com a cabeça entre as mãos, enquanto a Luana, encolhida no canto, tentava se aproximar de vez em quando pedindo perdão. Paulo, por favor, me escuta, foi um erro, eu não queria, eu me arrependo, eu te amo. Mas como acreditar?
Eu via as lágrimas escorrendo no rosto dela, mas a cena que eu tinha presenciado não saía da minha cabeça. O corpo dela junto com o do meu pai, os gemidos, os olhares, aquilo me corroía. Minha mãe, Rosana, passou a noite chorando no quarto dela. De vez em quando eu ouvia os lamentos dela. 14 anos de casamento, 14 anos de respeito, para terminar assim. Antônio, como você teve coragem? E o meu pai, ele sumiu, saiu de casa depois da confusão, ninguém sabe para onde ele tinha ido. Eu não queria nem saber. Se dependesse de mim, nunca mais veria a cara dele. No dia seguinte, acordei cedo, ou melhor, levantei cedo porque não tinha conseguido dormir nada. Abri a porta de casa e vi as vizinhas cochichando, olhando de rabo de olho, algumas disfarçando, outras encarando descaradamente. Era impossível escapar da humilhação. Ali na comunidade, notícia ruim voa mais rápido que qualquer rádio. Todo mundo já sabia, eu era um homem traído pela esposa com o próprio pai. Na obra não foi diferente. Assim que cheguei, senti os olhares, ninguém falou nada diretamente, mas eu percebi os cochichos, as risadinhas abafadas. O pedreiro-chefe até tentou me consolar. Ô, Paulo, segura firme, irmão, acontece, não se deixa levar não. Mas não ajudava, eu só queria cavar um buraco e me enterrar dentro. A Luana, mesmo assim, não desistia de tentar me convencer a perdoá-la. Durante dias ela repetia as mesmas palavras. Eu errei, Paulo. Foi um momento de fraqueza, teu pai se aproveitou e eu não soube dizer não. Mas eu te amo, nunca quis te perder. E por mais que aquilo me revoltasse, uma parte de mim ainda a amava. Porque eu não tinha construído a minha vida com qualquer mulher, e sim com a minha melhor amiga de infância, minha parceira desde moleca. Era difícil simplesmente jogar tudo no lixo. Minha mãe, no entanto, não queria nem ouvir falar em perdão. Se você aceitar essa mulher de volta, Paulo, nunca mais conte comigo. Ela destruiu a nossa família junto com seu pai. E o Antônio, esse homem, para mim, morreu. As palavras dela pesavam, porque eu sabia que ela também estava sofrendo tanto quanto eu. Ela perdeu o marido, o companheiro de vida, da pior forma possível. Eu perdi a confiança no meu pai e na minha esposa. Estávamos todos quebrados. Os dias foram passando e a convivência foi insustentável. Sempre que eu olhava para a Luana, via aquela cena na minha cabeça. Eu tentava trabalhar, tentava me distrair, mas a imagem me perseguia. E ao mesmo tempo, eu via nela arrependimento de verdade. Não dava para negar, ela estava destruída também. Chorava quase todos os dias, me implorava uma segunda chance. Dizia que ia fazer de tudo para provar que ainda me amava. E foi aí que me vi diante de uma escolha impossível: acabar de vez com o casamento de uma vida inteira ou tentar recomeçar com a mulher que me traiu com meu próprio pai. A decisão não era só sobre amor, era também sobre vergonha, porque, para a vizinhança, eu já estava marcado. Muitos diziam: se ele ficar com ela, vai ser um corno manso da comunidade. Eu ouvia essas coisas no bar, na rua, na boca dos vizinhos, e isso me matava por dentro. Mas havia algo mais forte que a opinião dos outros: o meu coração. Por mais que doesse, eu ainda amava Luana. O amor não tinha desaparecido com a traição. E isso me deixava confuso, dividido entre a raiva e a saudade da vida que a gente tinha antes. Foi nesse turbilhão de sentimentos que eu decidi. Eu não ia perdoar meu pai, para ele não tinha volta, mas a Luana eu ia tentar. Não porque eu fosse fraco, como muitos diriam, mas porque ela ainda era parte de mim, porque eu preferia tentar reconstruir a vida com ela do que viver sozinho remoendo a dor. Só que havia um problema: morar naquela comunidade já não era possível. O escândalo tinha sido grande demais, todo mundo sabia, todo mundo comentava. Eu e a Luana não conseguíamos dar 2 passos sem sentir os olhares de julgamento. Minha mãe andava muito magoada, não queria mais ver a cara dela. O ambiente era insuportável. Foi então que eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu e a Luana iríamos nos mudar. Largaríamos tudo para trás: casa, vizinhança, lembranças. Iríamos recomeçar em outro lugar, longe das fofocas, longe dos olhares condenatórios, longe dos fantasmas do meu pai. Naquele dia, quando eu falei para ela, Luana chorou de alívio. Obrigada, Paulo. Obrigado por não desistir da gente. Eu prometo que você é a mulher que você... Eu prometo que vou ser a mulher que você merece. Eu queria acreditar. Eu precisava acreditar, porque era isso, ou passar o resto da minha vida carregando apenas dor e rancor.
Mas mesmo decidido a seguir em frente, uma coisa eu sabia: a relação com meu pai tinha acabado para sempre. Antônio deixou de existir para mim naquele dia. E foi assim que a gente deu início a um novo capítulo. Só que dentro de mim a ferida continuava aberta. Por quê? Porque esquecer, isso eu sabia que eu não conseguiria. Tomar a decisão de sair da comunidade não foi fácil. Aquele lugar tinha sido meu mundo desde sempre. Ali estavam minhas lembranças de infância, meus amigos de adolescência, minha história inteira. Mas depois do que aconteceu, não tinha mais clima. Eu não conseguia caminhar pelos becos sem sentir olhares pesados, os cochichos, os risos abafados. E principalmente eu não aguentava mais ver a cara do meu pai. Conversei com um colega da obra que conhecia umas kitnets para alugar em outro bairro. Não era grande coisa, mas dava para mim e para a Luana recomeçarmos. Juntei minhas economias, ela guardou um pouco de dinheiro que ganhava com as clientes e em poucas semanas a gente já tinha se mudado. O dia da mudança foi um misto de dor e esperança. Minha mãe chorou muito, me abraçou forte e disse: "Filho, vai com Deus. Você merece ser feliz. Só não me peça para aceitar a Luana de novo, porque eu não consigo." Eu entendi. Ela também tinha sido destruída. Ver o marido, o companheiro da vida, se deitando com a nora foi uma facada no coração dela. O rancor era natural, eu a amava, mas não podia escolher por ela. Do meu pai eu não ouvi uma palavra, nenhuma tentativa de pedir desculpa, nenhuma mensagem, nenhum arrependimento visível. Era como se ele tivesse se escondido da própria vergonha. Para mim isso só confirmava o que eu já tinha decidido. Nunca mais queria olhar para a cara dele. Antônio morreu para mim no dia em que destruiu a minha família. Na nova casa, a vida começou do zero. A Luana parecia outra pessoa, se dedicava ainda mais a mim, cozinhava minhas comidas favoritas, se esforçava para me agradar, montou um espacinho improvisado na sala para atender as clientes, que foi conquistando aos poucos. Ela não olhava mais para trás, era como se quisesse provar todos os dias que estava disposta a reconstruir. Eu, por outro lado, vivia em uma guerra comigo mesmo. Uma parte de mim queria acreditar nela, abraçar aquele recomeço e esquecer o passado, mas outra parte carregava a cicatriz da traição que latejava de tempos em tempos. Às vezes, quando a gente estava junto, eu fechava os olhos e a imagem dela com meu pai invadia a minha mente, como um pesadelo recorrente. Era difícil expulsar isso. Aos poucos, os olhares de julgamento foram ficando para trás, porque no bairro novo poucas pessoas conheciam a nossa história. Eu consegui emprego fixo numa obra maior, o dinheiro começou a entrar com mais estabilidade e a vida parecia caminhar. Mas por dentro, eu ainda perguntava, será que eu tinha feito a escolha certa? A Luana jurava todos os dias que me amava e eu acreditava, mas a confiança não se reconstrói tão fácil. Eu sabia que nunca mais olharia para ela da mesma forma, inocente como antes. O amor ainda existe, mas era um amor ferido, marcado pela desconfiança. E meu pai, bem, dele eu nunca mais tive notícia. Alguns vizinhos comentaram depois que ele tentou se aproximar, mas eu não quis saber. Não atendi ligações, não aceitei recado. Para mim, ele deixou de ser pai. A ferida que ele abriu não foi só no meu coração, foi na minha família inteira. Ele não traiu apenas a mim, traiu a minha mãe, traiu os valores que sempre pregou, traiu o respeito e isso não tem perdão. Minha mãe, coitada, seguiu a vida dela sozinha, se afastou de vez dele, continuou sendo minha base, minha força, mesmo de longe. Ela respeitava a minha decisão de ficar com a Luana, mas nunca mais quis olhar para a cara dela, e eu entendia. Hoje, quando eu olho para trás, parece que vivi duas vidas diferentes. A primeira com a inocência do garoto que se apaixonou pela vizinha de infância, que acreditava que o amor era suficiente para assegurar qualquer coisa. E a segunda depois do dia em que o mundo desabou no banheiro da minha própria casa. Desde então, aprendi que até quem a gente mais confia pode nos apunhalar. Eu sigo com a Luana porque decidi acreditar no amor, que ainda sinto, mas a verdade é que a traição nunca desaparece. Ela fica ali, guardada num canto escuro da memória, pronta para aparecer quando a gente menos espera. Não sei se um dia eu vou conseguir perdoar de verdade. Não sei se minha decisão foi de coragem ou de fraqueza. Só sei que sem ela eu não consigo ser inteiro. E talvez seja isso que mantém a gente junto. A necessidade de acreditar que apesar do erro imperdoável, ainda existe algo maior entre nós.
Quanto ao meu pai, esse capítulo da minha vida se encerrou. Nunca mais falei com ele, nunca mais procurei saber. Para mim é como se tivesse morrido, porque no fundo é melhor carregar a ausência do que viver com a lembrança da pior das traições. E assim eu sigo, com a dor, com a cicatriz, mas também com a esperança de que o futuro seja melhor, mais leve que o passado. Porque por mais que o mundo tenha desabado naquele dia, eu ainda estou aqui. Muito bem, nós chegamos a mais um fim de um relato aqui do nosso canal. O que você achou da história do Paulo? Uma história forte, né? Você teria coragem de perdoar a esposa como o Paulo perdoou a Luana? E em relação ao pai dele, você acha que ele fez certo em somente ter perdoado a Luana, que era a esposa, e não ter perdoado o pai dele? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, vou adorar saber o que você acha. Realmente é uma história muito forte, né? Então eu agradeço demais a sua companhia, desejo que Deus esteja com você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado e um abraço.